Olha aqui, ó. Se houvesse um tempo, Meneghetti, entendeu? Para que o Grêmio pudesse testar essas opções, avaliar o seu grupo, é esse. Porque o Grêmio tem pouco mais, nada para fazer. É o Campeonato Gaúcho, então o Filipão vai ter fôlego e tempo para exatamente ver quem ou não tem condições de formar o grupo do Grêmio. Então tá certo, não tem estresse, não tem que ter estresse. E o Fabrício? Alô, Gonçalo, Central Band de Esporte. Meneghetti, o Abel concedeu uma entrevista à imprensa carioca e revelou uma mágoa com a direção do Internacional. Ele disse que esperou pelo Inter, não foi procurado e que o Inter não poderia definir o futuro dele. Por isso ele decidiu que não ia ficar e ele tinha outras propostas oficiais neste período que ele estava esperando. Se mostrou magoado com os dirigentes, o técnico Abel Braga. Também revelou uma mágoa com a direção do Fluminense e disse que o seu filho, Fábio Braga, deve atuar no Vasco da Gama com Eurico Miranda em 2015. A mágoa com o Fluminense é porque o Cristóvão colocou o filho do Abel, não sei nem que posição joga o filho do Abel, se é zagueiro ou não, botou na geladeira. Volante. Botou na geladeira, né? Esfriou Volante. o filho do Abel. Mas aí, poxa vida, né? O Abel tem que respeitar a opção do treinador que está trabalhando com o filho dele, né? Esse negócio me parece meio... Ele fez algo parecido com o que o Abel fez com o Ailon, por exemplo. O pai do Ailon vai ficar reclamar com o Abel. Exatamente, o Cristóvão fez com o filho do Abel algo que alguns treinadores fazem com os jovens. De repente priorizam os mais experientes e tal. Eu não sei se o filho do Abel joga alguma coisa. E não é nem já tão jogou, jovem jogou assim. no Flamengo, jogou contra o Inter, jogou no Inter, inclusive, também. É mesmo? Parece que na base do Inter Não é ele tão veio jovem com um assim, deve ter uns 25 anos. Não é guri. Numa das passagens do Abel, ele parece que jogou na base do Inter, sim. Sim, passou aqui. O Marcelo Moreno, ele postou nas redes sociais uma foto dele dando uma espécie de um rápido adeus ao Cruzeiro e falando falando que o bom filho a casa torna. Vocês acham que definitivamente o jogador vai ser aproveitado pelo Grêmio? Não, mas o bom filho a casa torna, eu acho que não é Grêmio. Não, é Cruzeiro. Se é um até breve Cruzeiro, está dizendo que logo ele voltará. Mas é justamente isso que que nós estamos falando. E na verdade é o seguinte, né? Esse Instagram do Moreno, ele é meio privado, assim, ele é meio fechado, ele tem poucos seguidores. E ele até me aceitou recentemente, então eu consigo ver as fotos que ele posta. Ele te aceitou? E ele faz isso todos os dias. Todos os dias ele posta uma foto agradecendo o Cruzeiro, levantando taça com o Cruzeiro, comemorando com o Cruzeiro. Aí a de hoje foi essa. Agradecendo de novo e dizendo que o bom filho a casa torna. Esse bom filho a casa torna, eu acho que ele é dúbio. Mas eu imagino que seja para o Cruzeiro. Pode ser bom filho a casa torna para o Grêmio, como um dia para o Cruzeiro. Ele não é bom filho no Grêmio. Eu acho que é o Cruzeiro. Sinceramente, o que eu acho é o seguinte, tá? Esse jogador, ele pode assinar um pré-contrato na metade do ano. O Cruzeiro contratou o Damião. Acho que o Cruzeiro vai servir também de uma vitrine para o Damião. Para o grupo de empresários é interessante o Damião no Cruzeiro. Claro, com certeza. Sai, fica uma temporada, sai, de repente, o Marcelo Moreno fica um tempo no Grêmio aí, vai voltar, daqui a pouco volta numa condição que o Cruzeiro não precise desembolsar um valor tão alto assim e tal. Quem são os centroavantes do Cruzeiro hoje, além do Damião? Vocês sabem que tem mais algum jogador lá ainda? O Borges está, mas o Borges é terceiro. O Júlio Batista saiu, mas tem o Borges... Não é centroavante, né? O Júlio não conseguiu. Não, mas às vezes jogava ali naquela função. O Borges Porque eu acho o seguinte, o Dagoberto tá lá ainda, não é centroavante também, é atacante. Está indo para o Santos. Porque é o seguinte, eu tenho... Joel foi contratado. Joel. Borges saiu. Camaronense. Isso, do Coritiba. Aí essa informação é importante a gente lembrar disso aí, Daniel, porque eu tinha a impressão do Cruzeiro fazer uma estratégia. Não, vamos ver se o mercado é comprador do passe do Marcelo Moreno. Ninguém comprou, chega no finalzinho de janeiro, o Grêmio, eu pago o salário do Moreno, me libera ele, e o Grêmio a gente sabe que iria liberar. O Moreno não é um jogador de salário baixo. Não, caríssimo. Pelo contrário. Aliás, essa pergunta foi feita numa entrevista pelo próprio presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. A coisa se questionar sobre Moreno, vai vir aqui, é do Grêmio e tal. Ele questionou assim, me estranha que o Cruzeiro não queira ter permanecido com o jogador. O Grêmio tá louco que o Cruzeiro quer ficar com ele, né? Mas o Grêmio tá louco que alguém pegue com Mas eu acho que são circunstâncias. Esse jogador, toda vez que vai para o Cruzeiro, ele dá a resposta. Ele já foi 2 vezes, ele foi mas bem o Cruzeiro não quis ficar com ele. Não, mas não tem a quis, o Cruzeiro mais à frente, ele pode pegar o jogador de graça. Não é mais à frente. Não, ele pode pegar o jogador de graça hoje, Daniel. Não. Se chegar pro Grêmio e dizer assim, eu pago o salário e me libera o jogador. Mas pode ter mas o Grêmio pode impedir. O Grêmio pode impedir. Mas por que o Grêmio quer? Chegando ao ponto. Depende, Ribeiro. Chegando ao ponto é que daqui a pouco a situação vai ficar insustentável e o Grêmio vai ter que evitar o prejuízo. Talvez. E aí não vender por aquilo que ele quer. Mas ele assinando um pré-contrato com o Cruzeiro, acabou. O Grêmio não faz exigência. Mas vai demorar isso é só mais meio 6 do ano. meses, Daniel. É que talvez o Grêmio esperasse. Que o Damião fica uma
temporada lá para negociar o Damião, Ribeiro. Talvez o Grêmio esperasse que pelo bom desempenho dele lá, que houvesse não só o Cruzeiro, mas outros clubes interessados pagando aquilo que o Grêmio investiu por ele. E aí o Grêmio não só se livraria do salário, mas também arrecadaria alguma coisa. problema... E o Cruzeiro não fez essa proposta. E também, Ribeiro, o Cruzeiro aproveitou uma oportunidade quando lhe foi oferecido o Damião. E pensou o seguinte, bom, eu vou pagar só uma parte do salário do Damião, o Santos vai continuar pagando o restante. Eu posso recuperar esse jogador, o time está encaixado, o Moreno eu tenho que comprar e pagar um salário alto. Eu vou, já que eu tenho a oportunidade do Damião, eu libero o Moreno. O Cruzeiro fez uma escolha. O melhor Damião que eu vi jogar, joga mais que o Marcelo Moreno. Verdade. Tá? Mas o Moreno tem uma regularidade, tem mais tempo de Maior, regularidade. Que o melhor Damião que tu viste jogar é apenas um sonho de verão. Não pode, né? Não sei, Ribeiro, não sei, não concordo contigo. Eu acho que ele tem qualidade, acho que ele tem mais velocidade que o Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno não é o atacante dos meus sonhos, assim, eu não acho ele um jogador Também não. brilhante. E acho que o Grêmio teria um problema para encaixar um time. Hoje a gente discutia eu e o Daniel nos corredores da Band, chegamos aqui cedo. Vocês discutem nos corredores da Band? Discutimos sobre futebol, Ribeiro. A gente gosta de futebol, né, Ribeiro? A gente costuma falar, hoje estava ali. É um bom a redação esporte. um pouco mais tarde. É que Ribeiro. o Meneghetti gosta de conversar com quem entende de futebol. Tava ali o Rec, tava ali o Daniel, a gente tava batendo papo sobre futebol, o Chico chegando e tal. A gente fala sobre futebol. É bom. E eu acho que Moreno e Barcos não funcionarão no time. Também acho Até que não. porque o jogador para abastecê-los é o Douglas. Então, se tu olhar Douglas, Moreno e Barcos na frente, é uma transição muito lenta, né? Do meio para verdade. frente. Agora, Não é uma transição veloz, né? Sobre a questão ainda do Marcelo Moreno, que Não pode valeria... ter, desculpa, Ribeiro, não pode ter um jogador desse porte como o Marcelo Moreno num time escasso de qualidade como o Grêmio no banco, né? Ou ele ou o Barcos, não dá, né? Já vai ter o Kleber, que é um Não, o Kleber não vai ter banco. nem no banco. Não vai ter Não, banco. Ribeiro, esquece o benefício Kleber. O terrível. presidente disse de novo que não quer o Kleber. Tá, olha só. É um caso que não tem solução. Hoje, só por que o Marcelo já Moreno tem, né? não tem mercado? Ele deveria ter, né? Pelo conteúdo, vamos dizer assim, também acho né? que isso eu acho estranho. Ele não tem, porque o salário dele ninguém tem condição de pagar. Mas é um salário assim tão alto? É mais de 500 mil. Na tem E faixa. paga o salário e vem o pai dele junto, né? Vem o pai, que é o Vem o pai, né? Vem o pai do Marcelo Moreno. É que nessa época surge uma série de especulação, né? De especulações. Uma delas é que o Marcelo Moreno estaria cozinhando o Grêmio, né? No popular, assim, para se transferir na metade do ano ou assinar um pré-contrato com um clube de fora do país. Pode até assinar com um clube do país e um clube... Do inclusive, país, né? Ou e pode de até assinar fora. com um clube bem próximo do Grêmio, né? Sim, Procura centroavante, né? sim. Pode assinar mas com o Internacional em junho e julho, né? mas não, Moreno e Nilmar, não sei se não dá ideia. se fecharia também. Não estou dando ideia. Não dá Até ideia. Eu acho que o Moreno é um jogador com sérias limitações, Eu também mas acho. respeito que ele fez um bom campeonato brasileiro com o Cruzeiro. Num time encaixado, uma boa e parceria. assim, E vamos lembrar o seguinte, o Marcelo Moreno começou muito mal no Cruzeiro, ele era reserva. Ele fez um segundo Mas semestre isso é muito mérito bom. dele. Mas isso é mérito dele. Não, é mérito Ele dele. chegou e lá... ele vinha do Flamengo, onde ele foi reserva do Brocador. Tá bem. Entendeu? No Flamengo Então, ele foi mal como o Flamengo foi mal. Mas é que o Brocador teve um momento meio Exato. Damião, assim, sabe? também. Teve uma temporada Aliás, e meio. fiquei com medo quando ficaram especulando ele que ele poderia ir pro Inter. mas mas não o joga nada, tchê. Não dá pra dizer que não joga nada, Ribeiro. Ele joga pouco, então. É um jogador que tem limitações. Ele teve uma temporada extraordinária. O fato do Moreno ter ido bem só depois no Cruzeiro, eu acho isso mérito dele, porque ele chega num time que foi campeão brasileiro, que já tem os titulares estabelecidos, óbvio que ele não ia chegar como titular. Mas ele foi galgando o seu espaço, tanto que terminou a temporada muito bem, eu acho mérito dele. Chico, o Inter está tentando repatriar o Vitinho. Vitinho, ex-Botafogo, no CSKA da Rússia, foi a informação que surgiu de ontem para hoje. Ainda não tem exatamente muitas informações sobre tempo de contrato e tal, mas é um lance de criatividade da direção, um jogador que daqueles muitos, né, que saem muito cedo para o futebol da Rússia ou da Ucrânia e que acabam não se adaptando e que desejam voltar para o futebol brasileiro. O que foi, Ribeiro? Gente, pelo amor Mas deixa só o Chico terminar a informação, Ribeiro. É mais fácil, é que tu fica falando junto, Ribeiro. Uma por favor. sondagem, não houve uma proposta oficial ainda. O Vitinho, se vocês observarem bem, ele ficou... apareceu em 5 jogos do Botafogo. Nossa senhora. Tá. Ribeiro, Quais são não os vou jogos, deixar tu Ribeiro? falar isso. Não. Ele Quais são os apareceu jogos? assim, foi relâmpago o surgimento. Vocês lembram disso? Aliás, Mas esse sim, jogo só pode contra o ser relâmpago, ele é Internacional. jovem, Ribeiro. Esse jogo contra o Internacional talvez tenha sido o jogo de maior visibilidade. Foi o jogo do que tu Vitinho. viu, no caso. Que ele jogou contra o Inter e tal. Não, cara. Ribeiro... É um jogador apenas mediano. Não é tem- mediano. por favor, Eu tenho que me amor valer de de... Não, Deus. Ribeiro, só um pouquinho. O Paulo Pelaipe tentou levar esse jogador pro Flamengo e não conseguiu. Então, e daí? Isso quer dizer que ele virou um gênio só porque o Pelado quer levar? Não, ele não virou, mas ninguém está falando que ele é gênio, Ribeiro. Eu acho que ele é um jogador extremamente adaptado às características que o Inter precisa nesse momento.
Será que ele está como titular do CSKA? Não. Não tenho essa informação. Informação que ele não está jogando. Então, é assim, ó. Jogador o quê? De 22, 23 anos? Bem jovem, Ele saiu bem daqui jovem. com 20, 21 anos. Não, ele apareceu e foi vendido. Foi um grande lance de venda do Botafogo. Não, o grande lance de venda do Botafogo é qualquer um. O Botafogo não tem dinheiro, Ribeiro. O que pintar vai sair. Não é porque é o Vitinho. Eu não posso deixar de concordar com o Ribeiro no seguinte aspecto, que é uma aposta. Mas todo jogador é uma aposta. Não, mas Um alguns índice maior, são outro mais, menor. outros menos. Claro. Que nem treinador. Se nós tivesse contratado o Tite, nós não diríamos que é uma aposta. É que assim, embora o Tite tivesse vida errado. É que o assim, Aguirre é uma aposta. A gente pode realmente ter dúvidas sobre o momento técnico dele. Agora, a gente tem que analisar, pelo menos, com relação às características. Eu acho que ele tem características já mostradas que são extremamente interessantes e necessárias para a montagem de um time hoje. Eu acho que ele faria uma brilhante parceria com o Nilmar. Ele tem a velocidade que tu apregou aqui, que tu pede, inclusive, outros jogadores, que tu acha que o Sacha é mais não veloz tem. que o Ele Sacha. tem essa velocidade. Claro. Ele tem essa capacidade de fazer uma movimentação interessante no ataque. Não deixa, o Chico usou uma expressão que eu achei justa e gostei. Não deixa de ser um lance criativo da direção do Inter a reencontrar esse jogador. Ele pode até não dar certo, e acho que é uma aposta, Ribeiro. Mas lembrar do jogador... Eu não lembrava, a gente não lembra, né? A gente faz cogitando jogadores com essa característica de velocidade. Esse jogador tem uma característica que eu gosto. Ele bate com as duas. Isso. Ele tem facilidade para bater tanto com a direita quanto para a esquerda. E é Só um o jogador fato de que bate bem chutar a bola. gol, ele chuta gol, viu, Ribeiro? Ele é o atacante que tu critica, né? Ele não é o atacante que tu critica, ele é o atacante que tu elogia. Porque quando tu critica o Dudu, que o Dudu tem dificuldade para concluir, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele tem drible e tem poder de conclusão. Ele é justamente o jogador que tu defende sem ser ele. Porque a gente cita ele e tu critica. Se a minha memória não me trai, ele tanto pode ser segundo atacante, não o último, segundo, quanto quarto homem do meio campo. Pode jogar ali também. Não como articulador, assim, aquele avançado lá. Eu digo ponta de lança, Brigatti. Não, meio atacante. Meio atacante, meio exatamente. atacante. Quer dizer, O quarto homem sendo o meio atacante. Poderia jogar. Eu acho que ele chegou a jogar no Botafogo como quase que um 9. Um jogador, embora rápido, mas centralizando. Ele jogava pelos lados, mas também centralizando. Eu acho que é um negócio interessante. Eu acho interessante também. Acho interessante. O sistema defensivo foi um dos pontos negativos do Internacional na última temporada. Para resolver o problema, o técnico Diego Aguirre deverá reforçar a marcação e a solução passa pelos volantes. Na temporada passada, o Inter sofreu muitos gols. A equipe titular foi vazada 60 vezes, contando o Gauchão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão. Agora, com Diego Aguirre no comando, o cenário pode mudar. Eu tenho minha forma e minha metodologia de trabalho e penso em aplicar minha ideia. Pero lógicamente tem que ter uma adaptação normal a lo que es também o jogador brasileiro. Acho que tenho um conhecimento da mentalidade e da filosofia do jogo do Brasil e tem que misturar e tentar lógicamente aplicar minhas ideias para lo que é o melhor para a equipe. No ano passado, Abel, por diversas vezes, mudou o esquema defensivo. A dupla de zaga alternava entre Hernando, Juan, Paulão e Alan Costa. Os volantes eram Arangues, o Wellington e o Williams. Dependendo do esquema, das lesões e suspensões, eles eram escalados. Agora, para 2015, o clube contará com mais um reforço neste setor. O ex-cruzeirense Nilton, que desembarcou em Porto Alegre na noite desta quarta-feira. O volante de 27 anos era uma das prioridades do clube e atua como primeiro volante. Além dele, o técnico colorado também poderá contar com Jair, Bertotto e João Afonso. Jogadores que terão a tarefa de conquistar Diego Aguirre para mudar o retrospecto negativo do sistema defensivo da última temporada. Eles têm uma diferença, o Abel do Diego Aguirre. A gente vai lembrar que no Peñarol, que era limitado, o Diego Aguirre no Inter vai ter muito mais matéria-prima para trabalhar do que tinha no Peñarol. Ele jogava com 2 brucutus na frente ali. Brucutu é uma maneira crítica, eu sei, mas não é essa a minha intenção. A intenção é de caracterizar volante como é o Nilton.